motivo de muita honra, muita glória e muita alegria podermos estarmos juntos mais uma noite para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus e aprender um pouco mais. Hoje serei bem sucinto e objetivo com o que Deus colocou no meu coração, né? E Deus está na casa, Deus já está trabalhando, Deus já está falando conosco. Os irmãos podem tomar o vosso assento? Vamos fazer um instante de oração. Glorioso Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, toma a primazia deste momento e desta palavra, Pai. Fala comigo, ó Espírito Santo. Mostra-me, ó Deus, o que os meus olhos não conseguem ver, Pai. Que eu consiga transmitir, Pai, para a tua igreja aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Êxodo 25. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje, um culto de Santa Ceia, um culto de partir do pão, um culto de comunhão. E o louvor das nossas crianças foi muito claro, né? Limpa o seu coração. O que Deus quer de nós hoje é um coração puro, um coração sem maldade. E Deus vai falar poderosamente conosco nesta noite. Servimos a um Deus que tudo pode. E o nosso Deus nos dá de tudo. Só que os nossos Deus quer alguma coisa de nós, né? Posicionamento. Temos que estar posicionado. Porque Deus, Ele detalha o que Ele quer. Ele pede para nós o que Ele quer. E nós também devemos detalhar para Deus o que nós queremos. Nós devemos também transmitir a Deus o que nós queremos. Por mais que Ele seja onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, mas se você não verbaliza, para Ele está tudo bem. O texto, Êxodo 25, a oferta para o tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés. Quem falou? O Senhor. Dizendo, dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. Podem ficar tranquilos que não vai ser feita outra oferta, tá, meus irmãos? De todo homem que ader voluntariamente com o seu coração. Deus está pedindo uma oferta, mas é para todos que dão de coração e voluntariamente. Tomareis a minha oferta, e esta é a oferta que recebeis dele: ouro, prata e bronze, e azul púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e pelos de carneiro tingidos de vermelho, e peles de texugos, e madeiras de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes para colocar no éfodo e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo o que te mostra, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o comprimento, e 1 côvado e meio será a sua largura, e 1 côvado e meio a altura. Nessa palavra nós vimos, meus irmãos, que Deus, Ele é detalhista. Aqui Ele detalha o que Ele quer e como Ele quer. Só que Ele só quer de quem tem um coração contrito, de quem oferta com alegria. Ele pede o que Ele pede: ouro, prata, bronze. Só que Ele só quer quem pode doar de coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós não sabemos por que nós sofremos. Deus tem pedido algo para nós. E o que nós temos ofertado para Deus? Deus tem falado conosco, Deus tem pedido. Só que muitas vezes nós endurecemos os nossos corações. Nós não estamos com o coração voltado ao que Deus quer. E Deus não tem pedido para nós ouro nem prata. Às vezes Deus pede para nós ir à casa de um irmão, fazer uma visita, falar do amor dele, e você tem feito. Muitos de nós temos endurecido o coração. Então nós temos que, hoje, é um culto do partir do pão, onde nós devemos entender que aqui é comunhão, que nós temos que viver em comunhão. Não só em comunhão aqui em 4 paredes. Aqui é muito fácil falar do amor de Deus, mas lá fora
Lá fora nós temos que levar a palavra, nós temos que pregar, falar que Deus é bom e o diabo não presta. E mostrar o porquê Deus faz a diferença na nossa vida. Muitas das vezes nós falamos, Deus tem um propósito na tua vida. Aí tu deve se perguntar, né? Mas como você sabe que Deus tem um propósito na minha vida? Eu sei porque você nasceu. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Senão você não nasceria. Você não está aqui por acaso, você não é um acaso. Deus tem algo na tua vida. Você foi chamado para vencer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Existe o dom de vista e o dom de visão. O dom da vista é o que está diante dos nossos olhos. E a visão é a função do coração. Muitas vezes Deus mostra a função do coração. Mas muitas vezes nós ficamos quietos. Não seguimos o que Deus quer. Deus fala conosco, nós tentamos buscar, a gente quer saber se é verdade. A gente quer tirar a prova dos 9. Nós queremos que Deus fale de novo. Deus manda nós irmos na casa de um irmão, a gente fica em dúvida. E o que acontece? Nós não estamos agindo com o coração. Até ouvimos, vemos a situação dos nossos irmãos, mas nós não fazemos o que Deus quer. Por isso muitos de nós estamos sofrendo, porque não estamos obedecendo a voz de Deus. E estamos chegando em um momento que ou você faz ou Deus vai colocar alguém para fazer. Se eu não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus não vê como o homem vê. Deus vê de outra forma. Nós vemos com essa visão aqui, mas Deus vê com o coração. Deus conhece, sonda e esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, conhece os nossos desejos mais íntimos, só que Deus quer que nós trabalhemos também com a visão do coração. Aleluia, Jesus. Que nós consigamos entregar o propósito que Deus nos colocou para fazer. Aleluia. Mas como eu vou descobrir o meu propósito? É só ficar mais perto de quem te colocou nele. É só buscar mais quem te colocou no propósito. É só ficar mais próximo. Mas como eu vou ficar mais próximo de Deus? Né? Não tenho asas, não vou. Você não precisa disso. Você tem joelhos, dobre o seu joelho, ore, busque a Deus, jejum, oração. E você vai sentir o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui entre nós. Os anjos do Senhor estão aqui para receber nossa adoração, nosso clamor e levar ao teu trono de glória. Jesus Cristo está à destra do Pai, recebendo a nossa oração e atento a tudo que nós fazemos. Só que Deus quer que nós façamos com o coração aquebrantado. Não fazer por fazer, não fazer porque o irmão está vendo, não fazer porque estamos aqui. Mas no anonimato, como disse. Deus, ele trabalha muito no anonimato. Ele quer, muitas das vezes fala, Deus, eu estou quebrado. Mas é Deus que ele está te moendo, ele está te quebrando, porque ele quer transformar você em um vaso que abraça. Um vaso que vai ser usado poderosamente para transformar, para você cumprir o seu propósito. E ele detalha a medida o que ele quer de você, ele vem detalhando. Ele fala o que ele quer detalhadamente. E por que nós também não falamos detalhadamente o que nós queremos de Deus? Né? O culto ele começa com a oração inicial, depois vem os louvores, depois nós vamos para a palavra. É tudo uma maravilha. Só que muitas das vezes no outro dia, se você pergunta para o irmão como é que foi o culto, o irmão responde, foi bênção, foi uma maravilha. Mas se você perguntar qual foi o louvor da harpa cantada, ele não sabe. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma adoração genuína. Aleluia. Deus quer uma adoração de verdade. Deus quer você aqui prestando atenção no culto. Porque Deus está falando desde o primeiro louvor. Desde a primeira oração. Desde a hora que o presbítero dobrou o joelho aqui para orar, Deus já está falando com você. E muitas das vezes você sai daqui e fala, mas Deus não falou comigo hoje. Se Deus não fala com você é porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Deus tem falado a todo tempo, a todo momento Ele usa os vasos dEle, os meios dEle, e Ele fala com você sim. Você que está sendo displicente. E hoje Deus quer falar um pouco mais contigo. E hoje Deus vai pedir um pouco mais de você. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vimos aqui que Deus pede. Ele pede ouro, prata, bronze. Ele pede púrpura, escarlate e linho fino e pele de cabra. Então muitas das vezes você não tem o que você ofertar a Deus à altura do que eles nos dão. Nós não podemos
Não temos como. O que Deus nos dá é imensurável, nós não conseguimos calcular. Só o dom, só hoje podemos estar aqui respirando, andando. Quantos não podem andar, respirar? Quantos estão hoje em um aparelho entubado, respirando por aparelhos? E nós estamos aqui. Deus quer uma oferta nossa, nós, o corpo, louvando e agradecendo a Deus e buscando o que é dos altos céus. Deus quer o nosso culto racional. Nós demos o nosso culto racional a Ele. E o nosso culto racional é adorá-lo em espírito e em verdade. Como podemos adorá-lo em espírito e em verdade? É buscando de verdade com o coração, com a alma, não com fingimento. Deus quer posicionamento. Na quarta-feira eu estava buscando uma palavra, eu não sabia que palavra trazer. E Deus falava fortemente comigo. Eu quero posicionamento da minha igreja. Eu quero a minha igreja posicionada. Deus tem muita coisa para fazer. E não está acontecendo por causa de nós mesmos. E Deus fala com cada um de nós fortemente. Quantas vezes Deus tem mandado você visitar alguém e você não vai? Quantas vezes Deus tem mandado você falar do amor dele para outra pessoa, você não faz, você não fala. Você não fala do seu testemunho, você não fala de onde Deus te tirou, você não fala o que Deus fez. E é isso que Deus quer de nós. Está chegando um grande avivamento, mas é para aqueles que estão prontos. E Deus quer mais de nós. Hoje você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque você gosta de olhar para mim ou para o pastor ou para as irmãs. Você veio aqui porque Deus tem um propósito com você. Deus quer mais de você e Deus tem mais para te entregar. Só que precisa de mais. Muitas das vezes nós vamos orar, oramos falando: Deus, perdoa o meu pecado. Simples e vago, né? Mas qual é o seu pecado? Não quero que você fale seu pecado para mim, não. Fecha a porta do teu quarto e fala para Deus. Só que fala. Fala, porque a partir do momento que você confessar a Deus os seus pecados, você vai ver as janelas do céu se abrir. Você vai ver os céus descer à tua volta. Peça perdão, perdoe. Hoje é um dia do partir do pão, de comunhão. Como o louvor das crianças, limpa o meu coração. Temos que estar com o coração limpo. Deus quer trabalhar poderosamente. Os dons que Deus tem para entregar para os irmãos aqui é maravilhoso. Como muitas das vezes já foi profetizado aqui, que daqui entrarão pessoas doentes e sairão curadas. E nós temos visto isso. Só que Deus quer demais de nós, muito mais. Deus não quer só a realidade do visível. Deus quer trabalhar no invisível. Nós não conseguimos ver a glória que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Porque estamos cegos. O que tem cegado a sua vista? Rede social, fofoca, calúnia. O que tem deixado a tua visão turva? A tua falta de fé? A fé é o firme fundamento do que não se vê, mas temos a certeza de que existe e acontece. Nós não vemos o vento, mas ele existe. Muitas das vezes ele é forte e impetuoso. Da mesma forma, nós temos que ser, na fé, forte e impetuoso. E buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que demais coisas eles venham nos acrescentar. E nesta noite ele quer acrescentar a você. Eu fui muito confrontado com essa palavra, principalmente na parte que é muito clara, quando ele detalha o que ele quer fazer. Ele detalha a madeira que ele quer. Ele detalha a altura, largura e comprimento. Deus é detalhista com nós. Aleluia. Quando você Glória pede a Deus. algo para Deus, quando você tem um propósito no teu coração e você faz uma campanha, ali você detalha, fala: meu Deus, começa essa campanha, estou lendo um versículo, estou orando 1 hora, meia hora ou 10 minutos, só que ali você está verbalizando. Passa-se 15, 20 dias, começa a acontecer tudo. Por quê? Porque você detalhou para Deus. E Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Só que se você não falar, não vai acontecer nada. Não adianta. Você pode ficar aqui: Deus me ajuda, Deus me protege, Deus me guia. Isso ele já faz todo dia. Todo dia ele te dá uma oportunidade para você fazer diferente. Você acordou, você levantou, você está respirando. Você é uma dádiva de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus na terra. O que você precisa mais para adorar a Deus? O que Deus precisa fazer? Meu Deus, é verdade. Só que você precisa estar atento.
das astutas ciladas de Satanás. Porque a todo momento também ele tem planos para drenar as nossas forças. A todo tempo ele está tramando. Né? O laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Quando alguém quer armar um laço para pegar uma caça, pegar um passarinho, ele faz o quê? Ele vai lá, ele procura um local oculto, ele faz a armadilha lá e deixa até a presa vir. E você não tem pressa. Você faz, você deixa lá. Da mesma forma é o Satanás. Ele não está com pressa em te derrubar. Ele está te analisando, ele está jogando os laços. E a hora que ele te pegar, ele vai te derrubar. Porque ele vem com toda a força, ele não brinca de ser diabo. Portanto, ninguém deve brincar de ser crente. Deus maravilhoso, é desse jeito, Senhor. E ele não para a todo tempo. A todo tempo ele está trabalhando para minar as igrejas. E o que eu vejo, eu louvo a Deus por isso, porque hoje nós temos muitas igrejas. E graças a Deus por isso. Às vezes em cada quarteirão tem 2 ou 3 igrejas. Isso significa o quê? Que é muito mais bares fechados. Quanto mais igreja abre, é mais bares fechando. E é o Espírito Santo de Deus trabalhando no oculto e nós não estamos vendo. Os irmãos sabem por que Satanás é adorado na esquina? Porque ele não tem casa. Por isso ele é adorado na esquina. E você é morada do Espírito Santo de Deus. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O macumbeiro, o feiticeiro, para fazer os trabalhos, ele sai de dentro do centro e ele vai para uma esquina. Porque Satanás, nem o inferno é dele. Satanás não tem nada. Quem pode dar o que você precisa é o Espírito Santo de Deus. Só que Deus quer mais. O raso não serve, só na canela não dá. Tem que descer mais, tem que buscar mais. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas está difícil. Não está difícil porque você já está aqui. Não somos mais menino. Não somos mais menino. Hoje é um culto de Santa Ceia. O mais menino que está entre nós é o Alisson, e Deus tem grandes coisas para a vida dele. Aleluia. Os demais já têm uma longa data na igreja e sabem. E Deus trabalha de muitas formas. Do menino ao pai, ele trabalha poderosamente. Só que ele quer de nós posicionamento. Muitas das vezes achamos que sabemos de tudo. Quando pensamos ir mais alto, ele vem, aquele furinho na bexiga, e reduz e coloca lá no seu lugar. Para você entender que quem manda é ele. Glória a Deus. Então muitas das vezes Deus está podando alguns dos irmãos, mas é para quê? Por que existe uma poda em uma árvore? Por que você poda uma árvore? É para ela dar mais frutos. Quais são os frutos que você tem gerado? Quais são os frutos? Se Deus pedisse algo para você hoje, o que você tem para oferecer a Ele? Teu corpo em sacrifício santo e vivo? Será? Será que estamos procurando santificação? Como tem sido o nosso dia? Hoje ninguém aqui vai expor ninguém. Eu quero que você reflita sobre você, a sua vida, o que você tem feito para Deus. Porque para você Deus faz toda hora. E sem medidas. Sem medidas. Tudo que pedires com fé, crendo, receberei. Se você não está recebendo, você não está pedindo com fé. Se não está acontecendo, algo está errado. E está em você, não é Deus. Porque Deus já fez tudo que tem no mundo e tudo que no mundo há. E Ele também diz que o mundo jaz no maligno. E só tem uma força que pode minar a sua bênção. E por que você está perdendo a sua bênção? O que está tendo mais força na tua vida? O poder de Deus ou as trevas? Porque todo o tempo, nós escutamos aqui todos os domingos testemunho dos irmãos. E não são poucos. E olha que é pouco tempo para os testemunhos. Se eu fosse falar só de bênçãos que Deus fez na minha vida, do primeiro dia que eu entrei nesta porta até hoje, os irmãos levariam uns 4 dias para sair daqui. Só do que Deus tem feito na minha vida, e não é pouco. E é muito pouco sim o que eu faço. Eu preciso fazer muito mais. Eu faço, mas eu tenho que fazer muito mais. Deus quer muito mais de mim. Deus tem me cobrado nas madrugadas, Deus tem me cobrado em sonhos, Deus tem me cobrado de todas as formas. Deus tem me mandado aí em lugares, Deus tem colocado pessoas à minha volta precisando de uma palavra, e eu sei que não é só comigo que está acontecendo isso. Porque Deus me mostra pessoas aqui que não está falando do amor dele, que ele já capacitou, mas você está se escondendo. E por quê? Né? Então vamos ficar mais atentos, porque daqui uns dias vai mudar muita coisa. E só quem está firmado na rocha vai suportar. E ele vai cobrar.
Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de você o que nós temos feito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra ela é muito extensa e o horário não nos permite. Eu vou estar pulando para Efésios 6 e 18. Efésios 6 e 18 nos diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todo o santo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. É o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós ore em todo o tempo, com toda oração e súplica, e perseverar. Porque se você quer, você vai ter que buscar. O que é do céu é tomar da força. Mas como assim tomar da força? Na força da oração, do jejum. A busca é incessante. Dobre o seu joelho e busque mais. Cada dia mais e mais. Se você quer derrubar as astutas ciladas de Satanás, que está tentando atrapalhar a sua vida, orando em todo o tempo. Essa é a receita para nós hoje. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Calçado também as sandálias, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Nós temos um manual na nossa mão, onde Deus detalha tudo o que Ele quer de nós e o que Ele tem para nós. O que Deus tem para nós é o quê? Quando Deus pediu para fazer a arca da aliança, Ele começou ela de dentro para fora. Depois foi feito o tabernáculo. Primeiro Ele fez a arca, depois Ele fez o tabernáculo. Porque é de dentro para fora. Deus trabalha em nós de dentro para fora. Ele nos cura de dentro para fora. E nós temos que ser o quê? Obediente e temente à voz de Deus. Noé, quando fez a arca, por que a arca não afundou? Porque Noé obedeceu. Se Noé tivesse colocado uma tábua a mais, ou feito um puxadinho nos fundos, a arca ia afundar. Então é interessante que a arca não tinha leme, né? A direção é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas o mais interessante, que quando você começa a entender, é que a grande glória de Noé não foi ele fazer a arca. Não foi. Você vai falar, você está falando heresias? Não, não foi. A grande glória de Noé foi ele reconstruir o mundo após o dilúvio. Aleluia, glória a Deus. Então hoje é noite de reconstrução. Glória a E Deus. reconstruir o seu mundo perante a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou entrar na palavra, não é a palavra é uma palavra voltada à Santa Ceia, é Coríntios 11, 27, 28 e 29, que Deus trouxe para mim. Eu vou estar lendo e depois nós vamos estar entrando em uma palavra um pouco mais profunda, onde requer um pouco mais de nós. Não vai passar de 5 minutos, em seguida o presbítero Hamilton já estará ministrando a Santa Ceia. Coríntios 11, 27 nos diz: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Eu li 3 versículos, meus irmãos, e nesses 3 versículos, em 2, repete-se a palavra indigno. Examine-se o homem a si mesmo. E o que é ser indigno? Indigno é ser desonesto. Quer dizer que não tem dignidade, que não tem vergonha. Portanto, eu não estou dizendo que ninguém pode tocar. Todos aqui que estão na presença de Deus e que são batizados estão aptos a participar do corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Homem, humanidade, homem e mulher. Examine-se a si mesmo. E não toque no corpo de Cristo indignamente. Ou você vai tocar para a sua própria condenação. Portanto, meus irmãos, essa é uma palavra muito forte, principalmente para hoje. No domingo passado eu falei para os irmãos: jejue essa semana, ore, se consagre. Por quê? Para nós estar apto
a participar do corpo de Cristo. Deus, aleluia. Glória E se essa semana você discutiu com alguém, você brigou com alguém, você falou mal de alguém, peça desculpa. Nós vamos fazer 1 minuto de oração para você pedir desculpa. Se você tem raiva de alguém que está dentro da igreja, que está do seu lado, se você não gosta de alguém, peça desculpa agora. Porque a hora que for consagrada aqui e você tocar no cálice, você sabe que você está tocando para a sua própria condenação. E se eu não falar para os irmãos, se eu não trouxer essa exortação para os irmãos, quem é o culpado sou eu. Portanto, não toque no corpo de Cristo para a sua própria condenação. Se você precisa pedir perdão, peça. Eu li uma palavra onde Deus detalha o que Ele quer. Ele quer prata, Ele quer ouro e Ele quer bronze. E Ele quer linho fino. Glória a Deus. Então o que Ele quer de nós? Como está nossas vestes hoje? Olha aí. Como está a nossa veste espiritual? Somos dignos de tocar no corpo de Cristo nesta noite? Estamos aptos? Como foi a nossa semana? Estamos preparados de fato? Vamos orar. Quero fazer um instante de oração com os irmãos. Em seguida, vou estar passando para o presbítero, que ele vai estar ministrando a Santa Ceia. Meus irmãos, não é brincadeira. Não brinque de ser crente. Satanás não tem brincado de ser Satanás. Abra o teu coração. Liga tua mente ao Espírito Santo de Deus. Confesse o seu pecado para Deus. Ele pode perdoar o seu pecado. Ele pode transformar a sua vida. Ah, mas eu só falei mal de um cara que eu nem gosto. Não vou com a cara dele. Essa pessoa que você não gosta, Deus quer salvar. Deus quer ir no céu. Portanto, tenham muito cuidado com as suas ações. Porque sabemos que o mundo está acabando. Pode acabar individualmente para cada um de nós. E pode acabar coletivo no arrebatamento. E cada um de nós vamos prestar conta dos nossos atos. Portanto, se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. E muito cuidado com as suas práticas. Porque o caminho é largo, a porta é estreita, ela tem as suas medidas, mas ela busca a justiça de Deus, não entra em iniquidade. Na porta de Deus não passa iniquidade. Devemos estar limpo e puro de coração. E se os irmãos têm que pedir perdão, peça agora nessa oração. Se os irmãos quiserem dobrar o joelho, dobrem. Se quiser orar de pé, dobrem. Mas peça perdão para Deus. E seja detalhista no que você quer que Deus te perdoe. Porque Deus quer fazer grandes coisas entre nós. Basta nós nos posicionarmos para que Deus possa fazer cada dia mais e mais. E comecem a trabalhar mais para Deus. Porque se tem cadeira vazia aqui ainda, a culpa é nossa. Porque as almas ali fora estão gritando, pedindo socorro. Devemos ir buscar a ovelha que está perdida. E devemos também purificar o nosso coração. Porque se nós não tiver amor, como nós vamos transmitir amor? Nós só conseguimos doar o que nós temos. Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Dono dos céus e da terra. Neste momento, ó Deus, a tua igreja, Pai, busca o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu venho a Ti pedir perdão, Pai. Pedir perdão, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, Pai. Se as minhas brincadeiras, Senhor, e o meu modo de agir, Pai, tem constrangido alguém, me perdoa, ó Espírito Santo. Senhor Jesus, me perdoa, Pai, por todas as vezes que eu fui fraco e não falei do Teu amor. Mas me molda e me qualifica, Senhor Jesus. Enche o meu coração de Ti, ó Espírito Santo. Eu sei que eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que a cada dia mais e mais eu possa descer à casa do oleiro, Pai, para aprender, ó Deus, aprender a falar do Teu amor, da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua benignidade. Que possamos, Senhor Jesus, estar apto a perdoar, Senhor, os nossos desafetos. Senhor Deus, se na minha casa, Senhor, de alguma forma, Pai, eu fui imprudente, Senhor, me perdoa, ó Espírito Santo de Deus. Se dentro da Tua igreja, Pai, eu fui imprudente, me perdoa, ó Espírito Santo de Deus. Concede nesta noite, Pai, o perdão para a Tua igreja, Pai. A Tua igreja clama a Ti neste momento por perdão, Senhor Jesus. Eu glorifico a Ti, Senhor, e agradeço pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro,
pela oportunidade de mais uma vez estar com os nossos irmãos para participar, Senhor, da comunhão e do partir do pão. Espírito Santo de Deus, não tire de nós a tua presença, Pai, mas nos mostra, Pai, o que está oculto e escondido. Mostra a nós, Pai, o que os nossos olhos não podem ver, Senhor Jesus. Fala com nós de uma maneira que possamos entender, Senhor, para que não sejamos culpados, Pai. Senhor Deus, aquebranta o coração nesta noite, Pai. Perdoa, livra, Senhor Jesus, de toda mágoa, Pai. Senhor Jesus, que possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Ti, Pai. Sim, papai. E que o Senhor venha habitar em nós, Pai, concedendo saúde, bênçãos, milagres e maravilhas. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção sobre nós nesta noite. Que possamos, ao tocar, Pai, no pão, no Teu corpo, Senhor, que o nosso corpo seja purificado. Que ao tocar no Seu sangue, ó Deus, Senhor Jesus, que o nosso sangue seja purificado. E, Senhor Jesus, ao sair da Tua casa nesta noite, possamos cada dia e hora mais e mais falar do Teu nome, do Teu querer, da Tua benignidade. Que possamos, Senhor, detalhar a Ti, Pai, o que nos tem incomodado, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, levar a Ti as nossas queixas mais profundas, Pai. Senhor Jesus, que no íntimo, Senhor, possamos levar a Ti, Pai, nossas dores. E que o Senhor possa estar ouvindo, curando e sanando, Pai. Sabemos que Tu é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono dos céus e da terra. Senhor Deus, estamos, Senhor Jesus, em posição de servo para lhe servir. E como filho buscamos nossa herança espiritual, mas que estejamos com o nosso coração puro. Purifica o coração da Tua igreja, Pai. É o que eu peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.